Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação da palavra, onde nós nos reunimos para conhecer mais e mais daquilo que o Senhor tem a nos entregar através de suas sagradas escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequeno da comunidade Chuva de Rosas, e agradeço plenamente pela presença de vocês aqui, e desde já eu convido vocês a compartilharem mais e mais a palavra de Deus para que outras almas também possam ser alcançadas, para que, da mesma forma como Santa Lídia, que nós vamos conhecer hoje, que outros também possam ouvir da pregação, ouvir da meditação e possam também ter seus corações tocados imensamente pela palavra de Deus, que alcança, que toca e que convence para a conversão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Primeira leitura, livro do profeta Jeremias. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no quinto mês do quarto ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes de todo o povo: Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. E respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém, assim permita o Senhor. Realize estas palavras que profetizastes, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições, peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. E então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E disse a Ananias na presença do povo: Isto diz o Senhor: Deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias: Vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor: Quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhes serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo, e disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, que não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra, e morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. E naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retire vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmos me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos uma opção de segunda leitura, graças
a memória de Santa Lídia, e eu quero convidar vocês a lerem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 11. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio onde nos parecia haver oração. Sentamo-nos e começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas se chamava Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aderisse às palavras de Paulo. E após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela nos convidou. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, permaneçam em minha casa. E assim nos forçou a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comeu até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediu as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro, lhe dizendo: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região, e então levaram a ele todos os doentes, e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos convida a compreender uma necessidade enorme de mergulhar justamente naquilo que o Senhor deseja para nós. Mergulhar naquilo que é vontade de Deus. Mergulhar na vontade do nosso Senhor. E é interessante pensar que essa passagem do Evangelho, né, esse momento dos discípulos, acontece logo depois do milagre dos pães e dos peixes. A série The Chosen, que eu costumo citar aqui com certa frequência, ela retrata um momento da vida de São Pedro, né, de Simão, de forma muito curiosa, particularmente falando, porque, para aqueles que não sabem, Simão, né, São Pedro, ele foi casado. E durante um certo momento, ele estava realmente caminhando com Jesus ao mesmo tempo que ele era casado. E ali, em determinado momento, ele quis ter um filho ou uma filha, né? E eu acho interessante como a série The Chosen retrata, de certa maneira, o que acontece nesse momento, justamente porque a esposa dele perde o filho, perde o bebê. A filha, o filho, enfim, perde o bebê. E ali São Pedro fica com o coração endurecido. Por quê? Porque ele acredita que Jesus, sendo filho de Deus, tenha quase que por obrigação fazer a vontade dele. Por que ele não curou a minha esposa? Por que ele não permitiu que o meu filho continuasse ali? Por que ele não permitiu que o meu filho nascesse? Por que isso? Por que aquilo? E olha só que interessante. Por que eu estou trazendo essa reflexão aqui para nós? Justamente porque na série existe toda uma motivação espiritual, uma motivação humana também, para o fato de que São Pedro
ficou com o coração endurecido. Se não estou enganado, São Marcos e São Lucas falam isso, né, nessa passagem do Evangelho, que Pedro ficou com o coração endurecido, porque eles ainda não haviam entendido a passagem, não haviam entendido o milagre dos pães e dos peixes. E é por isso que acontece tudo o que acontece na barca. E aí nós temos então o momento do milagre dos pães e dos peixes, e horas depois a noite chegou, Jesus continuava ali sozinho e os discípulos foram para a barca, né? Entraram na barca e já longe da terra ela estava agitada pelas ondas, pois o vento era contrário, e eles estavam ali. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio ao encontro dos discípulos andando sobre o mar, e quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: só pode ser um fantasma. Não é possível alguém andando sobre o mar. Algo completamente humano, algo completamente compreensível até certa maneira. Por quê? Porque eles pensaram: se é um ser humano, não faz sentido que caminhe sobre as águas. Então só pode ser um fantasma. E aí quando eles falam justamente isso, gritaram de medo, se assustaram imediatamente, perderam a calma que eles estavam exercendo naquele momento. E Jesus, porém, logo lhes disse em voz alta: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, que está geralmente à frente de todos esses momentos, porque ele é o mais velho, estando à frente desses momentos, desse momento de pesca nas águas e por aí vai, o mais experiente dentre eles, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E aqui, meus irmãos e irmãs, nós podemos compreender duas situações. Primeiro, se realmente Pedro e a esposa dele perderam um filho, não foi permitido, Deus não permitiu que São Pedro tivesse um filho naquele momento, então São Pedro está de coração endurecido e até certo ponto ele está aqui confrontando Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Ou então, num ato de completa fé, num ato de desespero, querendo realmente confirmar que é Jesus, querendo realmente quebrar toda aquela situação incômoda que ele estava sentindo, São Pedro pede: Senhor, se realmente és tu, me manda ir a ti, me manda ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas também, me ajuda, deixe que eu vá até o Senhor. E Jesus respondeu: vem. E Pedro desce da barca e começa a andar sobre as águas. Percebam, meus irmãos e irmãs, Pedro também estava caminhando sobre as águas. Aqui tem uma situação que eu acho muito bonita. Uma vez eu ouvi um exemplo muito interessante, onde um irmão ele estava querendo ajudar até determinado momento, só que ele estava tão preocupado, ele estava querendo ajudar com o serviço, e ele estava tão preocupado de derrubar os copos, derrubar a água, derrubar o suco nos copos, que ele olhava muito para os copos e andava devagar. Ele olhava muito para os copos e se preocupava muito com o suco e com a água. E dessa forma, andando devagar, muito preocupado, ele acabava perdendo o equilíbrio e derramava algumas gotas de vez em quando. E aí uma das irmãs falou para ele: irmão, quando você estiver caminhando, olhe para a mesa. Foque na mesa. Ou seja, quando você estiver caminhando com algum objetivo, olhe para o objetivo e não para aquilo que você está carregando. Olhe para o objetivo e não para aquilo que está em suas mãos. Olhe para o objetivo e não para aquilo que te preocupa. Olhe para o teu objetivo e continue caminhando. São Pedro estava olhando para o Senhor, ele caminhou sobre as águas, ele foi em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento forte, quando percebeu que as coisas estavam começando a preocupá-lo e deixando ele cada vez com mais medo, ele começou a afundar. Quando a atenção dele foi para o vento e não para o Senhor, quando ele mudou completamente a zona de foco, ele perdeu o centro das atenções e ele começou a afundar. Meus irmãos e irmãs, o teu foco precisa ser o Cristo. Teu foco precisa ser Jesus. Você precisa olhar para frente, para onde está o teu Senhor. Olha para a cruz de Cristo e pare de se preocupar com as coisas que estão ao teu redor. Continue caminhando, continue andando, continue em frente. Mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que os ventos sejam fortes, o teu foco precisa ser o teu Senhor. Mas pelo menos o Senhor é misericordioso, graças ao bom Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Quando nós afundamos, podemos gritar: Senhor, venha me salvar. E Ele vem, estende a mão e nos segura, assim como Ele segurou São Pedro. Mas nós vamos talvez escutar o mesmo que Ele disse para São Pedro: Por quê? Por que você duvidou?
Filho, filha, por que você está duvidando? Por que você não está confiando em mim? Por que você não está olhando para mim? Por que você não está focando em mim? Por que você não está me colocando como centro da tua fé? Por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. E logo que desceram da barca, diante de tudo isso, descendo da barca, eles desembarcaram em Genezaré. Percebem, meus irmãos e irmãs, que enquanto os discípulos estavam na barca sozinhos, muito provavelmente eles não tinham um lugar específico onde eles iriam desembarcar. Eles talvez não fossem parar em Genezaré, mas quando Jesus desceu, quando Jesus entrou na barca, eles desembarcaram em Genezaré e logo em seguida acontece algo sublime. Logo em seguida, os habitantes daquele lugar reconhecem Jesus e eles começaram a levar doentes daquela cidade para lá, daquela região para lá. E isso é interessante de ser pensado porque hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre um tema muito específico e muito necessário, muito importante. Somos convidados a entender que só vamos realmente caminhar bem com Cristo se nós fizermos a vontade de Deus. Só vamos caminhar bem com Cristo se nós fizermos a vontade de Deus. São Pedro ficou com raiva, São Pedro não quis entender por que a vontade de Deus tirou dele a possibilidade de ter filhos, tirou dele a possibilidade de ter um filho. E por consequência, o que foi que aconteceu? Ele se tornou o Papa, o primeiro Papa da história. Se ele continuasse casado, se ele continuasse em casa, se ele continuasse preocupado com a família, se ele tivesse um filho, ele não se tornaria o santo que ele é hoje para nós, ele não seria o primeiro Papa da história, meus irmãos e irmãs. A vontade de Deus sempre tem um propósito maior. A vontade de Deus sempre tem um propósito maior. Se os discípulos não tivessem acolhido Jesus em seu barco depois da tempestade, se não tivessem se prostrado diante dele e reconhecido que ele é de fato o Filho de Deus, eles não teriam desembarcado em Genezaré e aquelas pessoas, aqueles doentes, aqueles corações não teriam tocado na veste, na barra da veste de Jesus e não teriam ficado curados. E aqui entra justamente o que acontece na primeira leitura, que é quando Ananias começa a ir profetizar para o povo diante de tantos e tantos ali, na presença do Senhor, na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ananias, um profeta completamente mundano, um profeta que não foi enviado pelo Senhor, Ananias começa a profetizar, dizendo que a paz voltaria a reinar sobre toda aquela região, que Nabucodonosor iria perecer, iria perder as forças, que o Senhor, Deus de Israel, estava quebrando o jugo do rei da Babilônia, que não haveria mais o peso da mão da Babilônia sobre aquele povo e tudo mais. Palavras completamente falsas. Um profeta completamente falso, que não foi enviado pelo Senhor, que não fazia a vontade de Deus. E ali então, depois de quebrar o jugo do pescoço de Jeremias, um jugo de madeira, então o Senhor falou a Jeremias: vai e fala isso para Ananias. Quebraste o jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eu pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para que sirvam a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam submissas a ele. Ouve, Ananias, porque tu não fostes enviado pelo Senhor. E você fez este povo confiar em mentiras. E porque tu não fizestes a vontade do Senhor, eis que te farei partir desta terra, diz o Senhor. Morrerás este ano, porque pregastes a infidelidade contra o Senhor. E Ananias morreu no mesmo ano. Percebam, meus irmãos e irmãs, que o simples fato de nós não fazermos a vontade do Senhor pode nos fazer sucumbir à morte. Não fazer a vontade do Senhor pode nos levar para um caminho mortal. Não fazer a vontade do Senhor pode nos levar para aquilo que pode até mesmo matar uma alma. Por que eu digo isso? Porque a segunda leitura de hoje, é uma opção de leitura que nós temos para hoje, justamente no dia de Santa Lídia. A segunda leitura de hoje vai nos falar dessa mulher que escutou as palavras dos apóstolos, esses mesmos apóstolos que fizeram a vontade do Senhor. Percebam, meus irmãos e irmãs, São Lucas está escrevendo os Atos dos Apóstolos acompanhando São Paulo e ele diz: embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, uma das principais cidades da Macedônia.
e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. Percebam, quando São Lucas está escrevendo sobre as cidades, sobre o caminho da viagem deles, ele está dizendo que eles estavam sendo conduzidos pela vontade de Deus para que passassem por aquelas cidades. Pregando ou não, estavam passando por aquelas cidades. Eu vejo isso de uma forma muito específica. Imagina só, São Lucas passa do seu lado. Imagina São Pedro passar do seu lado. Imagina você passar do lado dos apóstolos de Cristo e sentir a força do Espírito Santo neles. Imagina quantas e quantas pessoas foram convertidas somente pela presença deles, mesmo que eles não estivessem falando nenhuma palavra. Eles estavam indo de cidade em cidade. Troade, ilha de Samotrácia, ancoramos em Neápolis, passamos para Filipos. Depois de alguns dias nessa cidade, no sábado, saímos para além da porta da cidade. Eles estavam ainda na região de Filipos, mas eles não estavam dentro da cidade. Eles saíram. E quando eles saíram no sábado, foram para perto do rio, onde ouviram o que parecia ser orações. Sentamos-nos e começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Versículo 14. Uma delas se chamava Lídia. Eles estavam conversando com Lídia. E Lídia era uma mulher comerciante. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. Percebem, meus irmãos e irmãs? Lídia acreditava em Deus. Ou seja, ela não fazia parte do paganismo, ela não fazia parte do cristianismo. Talvez em algum momento ela acabou absorvendo um pouco da cultura judaica, mas ela não estava totalmente atrelada a nenhum tipo de religião específica. Ela, porém, acreditava em Deus, sabia que Deus existia, sabia que o Senhor Deus existia, ponto. E à medida que ela começava a escutar São Paulo falando, pregando, assim o Senhor abriu o seu coração para que aderisse às palavras de Paulo. É aqui que entra justamente a história de Santa Lídia. Versículo 15. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família. Percebam como uma pessoa batizada, uma pessoa que consegue absorver o Senhor, uma pessoa que aceita as palavras de Deus, uma pessoa que acolhe Jesus Cristo, ela é capaz de mover toda a sua família para também mergulhar nesse amor de Deus. Depois que ela foi batizada, assim como toda a sua família, ela nos convidou para que ficássemos em sua casa. Por que a história de Santa Lídia é tão interessante, meus irmãos e irmãs? Ela é considerada a primeira mulher europeia a se converter ao cristianismo, historicamente falando. Porque se não fosse assim, se não fosse importante entender a história dela, se não fosse importante conhecer a história dela, São Lucas não teria escrevido especialmente sobre Lídia. Ele poderia ter falado sobre várias coisas naquele momento, ele poderia ter comentado que aquelas mulheres estavam ouvindo, mas que nada aconteceu ali. Porém, uma dentre elas acolheu as palavras do Senhor, e à medida que São Paulo falava, o Senhor abria o seu coração mais e mais. Eu imagino que São Paulo estava pregando e o coração dela queimava à medida que escutava o Senhor. São Paulo estava pregando naquele momento, estava também fazendo as orações, estava também envolvido naquele meio. Os dois, né, São Paulo, São Lucas, estavam envolvidos naquele momento de oração, e eu imagino que o coração dela inflamava à medida que Paulo ia falando, pregando a palavra, pregando a boa nova. E assim ela acolheu a palavra de Deus à medida que o Senhor ia abrindo o seu coração. E depois que ela foi batizada, ela também movimentou para que a sua família fosse batizada junto. Olha só como é forte, olha só como é interessante. E tudo isso, meus irmãos e irmãs, porque São Paulo e São Filipe fizeram a vontade de Deus, conduzidos por tantas cidades, mas foi ali, se eles não fizessem a vontade de Deus ali em Filipos, se eles não tivessem saído da cidade, se eles não tivessem seguido até aquele lugar onde estavam rezando, se eles não tivessem aceitado a vontade de Deus e não se permitissem ser conduzidos pelo poder do Espírito Santo, Lídia não teria sido convertida e a família dela não teria sido batizada. Percebam, meus irmãos e irmãs, que talvez, só um talvez, o teu sim, quando você diz sim para a vontade de Deus, quando você permite que a vontade de Deus aconteça na tua vida,
Talvez só esteja faltando o teu sim para que Deus converta a tua família. Talvez só esteja faltando o teu sim para que a tua vida seja transformada. Talvez Deus esteja esperando o teu sim para que Ele te envie aos lugares onde Ele quer que você alcance corações. Talvez Deus esteja esperando você para Ele tocar em você e através de você que Ele possa tocar outras almas também, da mesma forma como Ele usou São Paulo para alcançar Lídia e usou Lídia para alcançar a sua família. Se nós continuarmos abandonando a vontade de Deus, nós continuaremos como São Pedro, de coração duro. Nós continuaremos sem compreender os milagres que Deus quer fazer através de nós. Nós continuaremos sem conseguir dizer sim para a vontade dele. E é por isso que o Salmo de hoje nos convida a uma oração tão profunda. O Salmo de hoje nos convida a declarar para o Senhor: ensina-me a fazer a vossa vontade. Salmo 118, 119. Ensina-me a fazer a vossa vontade, Senhor. Afasta de mim o caminho da mentira. Dê ao meu coração a vossa lei como um presente. Não retire dos meus lábios a vossa verdade, pois eu confio nos vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, a vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei. Faça o meu coração perfeito, faça o meu coração santo, faça com que meu coração aceite a tua santa vontade para que eu possa seguir fielmente a tua lei e de modo algum eu seja envergonhado. Os maus vêm me espreitar para que eu caia no caminho da perdição, mas eu continuo sempre atento à vossa lei. Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que permanecem na lei do Senhor, aqueles que permanecem naquilo que vem da lei do Senhor, esses não caem, mesmo que o mal esteja rodeando-os. Senhor Deus, de vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Assim te peço, Senhor, ensina-me a fazer vossa vontade. Ensina-me a fazer vossa vontade. Que possamos então clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele nos toque, nos alcance e nos ajude a mais e mais buscar tão somente a vossa santíssima vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho e São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com o poder de seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.